galo canta na cumieira do paiol, anunciando ao sertão nascer do sol. A natureza explode viva em alegria, celebrando a vida que se renova no novo dia. Nessa festança eu pulo cedo do meu giral, reúno as minhas duas reses no curral, apeio uma, ordenho outra de cada vez, com gratidão ao Deus da vida que me fez. Sem cerimônia, volto pro meu rancho de saber. Minha mulher já me espera com o café. Beijo os filhos, ajeito a boia na madura, troco a camisa, acocho a sela da minha mula. Vou pra cidade pra ver se agora consigo um jeito de atalhar essa conversa com o prefeito. Coisas andam destrambelhadas no nosso lado. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aí mais uma vez, mais um encontro, nessa manhã bonita de domingo, onde nós vamos ter o nosso encontro aqui, pedindo a Deus a bênção dele para nossas vidas, para nossas casas, para a saúde, para o país, e meditando hoje dentro de um texto muito bonito da Bíblia, que é o Salmo de Davi, um Salmo 139. Eu vou ler apenas um pequeno trecho dele e convido você a ler depois em casa o Salmo todo, que é o Salmo 139. E baseado nesse Salmo 139, nós vamos falar sobre paciência, mas paciência não como símbolo de passividade, não como símbolo de nada fazer, mas entender qual é o fundamento da paciência segundo a própria obra de Deus, segundo o próprio Deus nos revela em muitos textos, né? E especialmente nesse aqui, que é o texto dessa manhã. Vamos falar com Deus? Pai querido, obrigado por mais essa manhã que o Senhor permite que estejamos juntos. Nossa gratidão ao Senhor, o autor da vida, o autor de todas as coisas boas, o companheiro no caminho, o consolador e aquele Senhor que sempre continua ao nosso lado até que passem as calamidades. Te agradecemos, suplicando a tua bênção para o nosso país. Pedimos que o Senhor abençoe, Deus, não só o nosso país, mas também todo mundo que tem passado, Deus, por esses dias de dificuldade, por esses dias de problemas seríssimos em todas as áreas. Nós oramos para que esse tempo seja abreviado, para que o Senhor detenha o avanço desse vírus, de forma, Deus, que isso seja debelado com o teu poder. O Senhor que tem poder sobre a morte, tem poder sobre doenças, tem poder sobre um simples vírus, que é um simples vírus diante da tua imensa grandeza. Nós agradecemos porque o Senhor quem formou todo ser humano e todo o complexo da biologia foi feito pelo Senhor. Obrigado pelo controle da tua soberania em tudo, em nome de Jesus. Amém. No Salmo 139, do verso 13 a 16, Davi, dentro da sua oração a Deus, ele diz assim: Tu formaste o meu interior, e tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito, de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. Tu me observavas quando eu estava ainda sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu estava ainda no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Que maravilha é o ser humano.
que maravilha é a formação do ser humano. A formação do ser humano leva 9 meses no ventre da sua mãe. É preciso que haja esse tempo. É preciso que haja, portanto, o tempo de espera, para que todos os órgãos de que nós vamos precisar após o parto funcionem adequadamente e todos os nossos sistemas possam dar conta de todos os desafios que a própria biologia vai exigir de nós. Agora, para a gestante, 9 meses parece ser um tempo infindável, é um tempo que se alonga. Ela não vê a hora de dar à luz e pegar o bebê no colo. Agora, embora para a mãe seja um tempo que parece nada acontecer, parece um tempo que ela tem que esperar e simplesmente aguardar, dentro do útero grandes milagres estão acontecendo e grandes coisas estão em movimento. Nada está parado nesse tempo de espera, desse tempo de paciência. Porque os 9 meses são de plena atividade lá dentro do útero. E cada dia dentro do útero é anterior ao dia que passou. E é no útero que grandes mudanças têm a oportunidade de acontecer. É no útero. É quando nós estamos esperando. É quando nós estamos aguardando que muitas coisas estão sendo gestadas, que muitas coisas estão para acontecer sem que a gente se dê conta. E às vezes nós confundimos a palavra esperar com a expressão nada fazer ou nada acontecer. Agora, a paciência não é a mesma coisa que passividade, não é a mesma coisa que inatividade. Nós, por exemplo, estamos cumprindo esse período de distanciamento social e, querendo ou não, nós estamos sendo obrigados a exercitar uma coisa chamada paciência. Mas o certo é que nós não podemos achar que estamos perdendo tempo e que esse tempo de espera não serve para nada e que esse intervalo só nos atrapalha. Não. Longe disso. E por que longe disso? Porque nesse salmo Davi menciona os 3 atributos de Deus. Você sabe quais são? Onisciência, onipresença e onipotência. Ele menciona os 3 atributos de Deus nesse Salmo 139. E ele vai dizendo que em todas as fases da nossa vida, do nascimento até a morte, nós somos ajudados, nós somos supridos pelo nosso Criador. A garantia de que tudo isso vai acontecer em qualquer época, em qualquer tempo, é a menção de 3 atributos de Deus nesse Salmo. Ele fala, por exemplo, do fato de que Deus é onisciente, quando diz assim: Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, e mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Em segundo lugar, Davi fala da onipresença de Deus. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, e se eu habitar do outro lado do oceano, mesmo assim, ali a tua mão me guiará. Em terceiro lugar, Davi fala da onipotência de Deus. Nem mesmo a escuridão pode me esconder de ti. Porque para ti a noite é tão clara como o dia. Para ti, escuridão e luz são a mesma coisa. Então a gente imagina esse tempo de confinamento como um tempo de gestação. E é bom que a gente imagine. Porque o fato é que nós não vamos levar 9 meses para regressar à normalidade da nossa vida. Agora, enquanto isso, nós temos que estar atento ao processo que Deus está implementando dentro de nós, nesse nosso momento de reclusão. Que processos são esses que Deus está implementando em você e em mim durante esse tempo de espera? Uma coisa é clara, quando você observa, por exemplo, um paciente de hospital. O paciente do hospital, parece que ele está lá à mercê do que vier sobre ele. Isso é verdade, em parte. Mas quando o paciente está no hospital, ele não está ali inerme, sem ação, sem vida. Na verdade, conta muito a reação do paciente ao tratamento.
conta muito a colaboração dele com a equipe técnica da enfermagem, conta muito a interação dele com o médico, com a medicação, com o tratamento que é proposto a ele. Quanto mais ele coopera, mais rápido ele sai do leito, mais rápido ele volta para casa. Por isso que nesse tempo em que Deus nos permite estarmos reclusos, como que dentro de um útero, Deus opera processos em nós, nesse nosso tempo de confinamento, para que ao sair desse processo, nós saímos desse processo melhor preparados para fazer o que Ele deseja de nós. Afinal, esse é o desejo do coração de Deus. E eu queria mencionar 3 realidades que mostram para nós que ter paciência não é ficar inativo, do ponto de vista do próprio Deus. O primeiro texto desse salmo, Davi fala assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Quando você olha para o relato da criação, você vai perceber que Deus fez Adão do barro. Pegou lá um punhado de barro, modelou Adão. Adão não tinha sopro de vida, não tinha alma. E Deus vai nas narinas desse boneco de barro e sopra. E Adão passa a ser alma vivente. Depois ele pega da parte do Adão, ele pega uma costela de Adão e faz Eva. O processo já mudou. A partir daí, homens e mulheres vão nascer não do barro, vão nascer da gestação processada lentamente dentro de um útero. E 2 palavras bonitas são usadas por Davi aqui nesse processo da gestação. A primeira palavra é tu formaste. A segunda palavra é tu me teceste. Então ele fala que nós somos fruto de formação e tessitura. Isso aponta tanto para o capricho de Deus, a tessitura, como também mostra a atenção de Deus, porque ao Deus nos formar, Ele faz isso com muita dedicação e atenção. As coisas bonitas levam tempo para ser feitas. E, na verdade, Deus não tem pressa. Por que não tem pressa? Porque Ele sempre faz as coisas de forma excelente. Davi olha para isso e ele fica admirado. E ele diz: eu te agradeço porque eu fui feito de uma maneira extraordinária. Eu fui feito como fruto da beleza que há no próprio Criador, e eu sou reflexo da própria beleza que não há em mim, mas que vem do próprio Criador. Quando ele diz também, tu me teceste no ventre, ele está falando daquele trabalho de tapeçaria artesanal, onde ponto a ponto, feito pelo artesão, vão compor um grande tapete, que é alguma coisa cara, que é uma obra de arte. E nesse detalhamento, ponto a ponto que nós somos feitos, a gente vai percebendo que o nosso corpo é um pequeno universo. É um pequeno universo repleto de detalhes minúsculos. E nisso nós encontramos o segredo para viver nesses dias de isolamento social. Qual é o segredo? Deus está cuidando, ponto a ponto, do nosso presente, do nosso futuro, item por item, questão por questão, assunto por assunto. Porque nesse detalhamento que Deus está fazendo da nossa vida nesse momento, Ele está mostrando para nós que Ele está cuidando tanto do universo, da mecânica da sustentação do universo, como Ele está cuidando da população mundial, como também Ele está cuidando de indivíduos, como Ele está cuidando de você e de mim. Você está ansioso pelo seu sustento financeiro? Deus está provendo essa questão, movendo o universo e todos os recursos que Ele tem no universo para que isso aconteça. Eu lembro a você, lá em Gênesis, que antes de Deus criar Adão, Deus criou todas as árvores do jardim. Deus criou todos os frutos. Deus cria primeiro comida, para depois colocar gente no jardim. Percebeu a ordem? Deus sempre tem recursos antes do problema surgir. Deus está preocupado com você. Você está preocupado com a saúde da sua família, por exemplo? Você tem que lembrar que Deus, que criou todos os organismos vivos, Ele conhece o que é vírus. Ele conhece o que é uma bactéria. Ele conhece e sabe o que é DNA. Ele sabe o que é célula. Ele sabe o que é anticorpos.
Ele sabe de tudo isso que nós somos compostos, significa que Ele está cuidando de nós, porque Ele é o melhor cientista que já houve, porque é Ele que fez o projeto. A presença de Deus é como uma incubadora, onde existe calor, onde existe livramento, onde existe atenção redobrada. Você tem medo do amanhã? Jesus disse para nós deixarmos para amanhã as preocupações do amanhã. Ele diz, basta a cada dia o seu próprio mal. E eu aproveito e faço uma pergunta para você. Será que nos dias de Adão e Eva, será que nos dias de Noé, com tanto bicho dentro da arca, será que nos dias dos personagens bíblicos, será que nos dias dos reis, como Davi e Salomão, será que durante todo o percurso da história, no tempo de Jesus, será que não havia vírus circulando e adoecendo a população? O que a gente pode falar, por exemplo, da hanseníase, que era tão comum nos tempos bíblicos? Quantos leprosos Jesus curou? Deus não estava ali presente? Deus não estava sustentando aqueles que criam nele? Quanta doença Noé e a sua família podiam ter apanhado dentro da arca, cheia de bicho, fazendo suas necessidades ali, num lugar fechado, e Deus não preservou? Ter paciência, então, significa acreditar que Deus não está inativo. Jesus, uma vez, ao ser questionado pelos fariseus, ele disse, meu pai trabalha até agora. E sabe o que Isaías, o profeta, diz? Nunca se viu, desde toda a antiguidade, um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você espera em Deus? A promessa da Bíblia e a promessa do próprio Deus é que Ele trabalha a favor da sua vida, enquanto você espera nele. O segundo texto que eu queria mencionar para você, dentro do Salmo, é que Davi diz assim para Deus, eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. O Salmo começa, o Salmo 139, eu não li, mas o primeiro versículo do Salmo 139 começa dizendo assim, Senhor, Tu examinas meu coração, e Tu conheces tudo a meu respeito. Ora, saber que Deus examina o coração, e saber que Deus sabe tudo a meu respeito, não deve gerar medo em nós, como não gerava medo em Davi. O que é que gerava então? Gerava confiança. É por isso que ele diz, eu te agradeço, porque o Senhor sabe o que eu vivo, sabe o que eu passo, sabe o que eu penso. Quando Davi repara em si mesmo, quando olha para a sua história, quando Davi olha para o seu corpo, ele nota que aquilo tudo não é uma obra de acaso, não é fruto de um acidente cósmico, nem é fruto do destino, mas ele percebe que aquele pequeno micro-universo de que ele é feito é obra das mãos de Deus. Por isso ele diz assim nos Salmos, tuas obras são maravilhosas. E quais são essas obras? Primeiro você e eu. O universo composto de milhões de estrelas, planetas, galáxias, Sol, Lua, a criação que é repleta de diversidade biológica, seja nos oceanos, na terra, no ar. O ser humano, ele mesmo, é uma maravilha, um universo complexo, cheio de mistérios indecifráveis que só o Criador pode, de fato, decifrar. O que isso ajuda a mim e a você? Que diante de um problema específico como esse de agora, que parece representar o fim de tudo, nós temos que fazer uma coisa. Nós temos que comparar o que é minúsculo com aquilo que é gigante. Um vírus. Um vírus. Mas o que é um vírus? Comparado com as obras do universo que os nossos olhos veem e se maravilham todos os dias. O que é um vírus diante do autor da vida? O que é um vírus diante daquele que construiu organismos unicelulares e multicelulares? O que é um vírus com poder de letalidade? Sim. Mas o que é um vírus diante daquele que ressuscitou a própria, que venceu a morte dentro da sua própria ressurreição? Quando você estiver morrendo de medo, lembre do princípio da dimensão. Lembre da grandeza de Deus. Lembre da infinitude de Deus. Lembre da majestade de Deus.
um dos profetas diz que Deus está assentado sobre o globo da terra e que o universo inteiro cabe na palma da mão. Olha a dimensão. Se o universo inteiro cabe na palma da mão de Deus, que tamanho esse Deus tem? Qual é a grandeza dele? Então, ter paciência nessas horas é crer. Não há ninguém tão grande como Deus. E ao mesmo tempo impossível ser dimensionado. Porque se Deus está acima da própria criação que Ele fez, e se Deus é maior que a própria criação, qual é o tamanho de Deus? Se Deus é Espírito, se Deus é infinito, se Deus é eterno, se Deus é imutável. E se Deus é Espírito, é infinito, é eterno e imutável, o que é um problema para Deus? Lembre do princípio da dimensão. A terceira verdade que nós lemos no Salmo 139, a afirmação de Davi, ele diz assim: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento estabelecido quando nenhum deles ainda havia. Não é apenas aqui nesse texto que se diz que há um livro sobre a nossa vida. Essas e outras passagens da Escritura mostram um registro da totalidade da nossa história na Terra. Agora, há um livro sobre eu e sobre você. Mas não é um registro, como alguns pensam, dos nossos erros, dos nossos pecados. É um registro da nossa trajetória. É um livro como se fosse um romance que Deus escreveu sobre a minha vida, sobre a sua vida. É um livro de memórias para contar o quanto Ele presta atenção e zela por nós desde que nós éramos embrião, até o parto, infância, adolescência, juventude, fase adulta, velhice. Cada dia da nossa vida, um a um, devidamente registrado por Ele mesmo. Por isso que Deus manda registrar. E por isso que a Bíblia é um livro de história. É um livro de registro sobre quem Deus é, o que Deus tem feito. É por isso que Davi diz que no teu livro os meus dias foram escritos. Não é só para estabelecer quanto tempo nós vamos viver, mas é para dizer especialmente como nós devemos viver. Por isso que um texto bonito da Escritura diz: ensina-me a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio. Por quê? Porque por mais importante que saber quanto tempo nós temos de vida, é descobrir como é que nós vamos viver esse tempo de vida. Da parte de Deus existem todas as garantias para que a vida seja boa, feliz, dirigida e conduzida pela mão amorosa dele. Porque quando os textos bíblicos dizem para confiarmos, para esperarmos em Deus, é não no sentido de esperar em alguém que eu desconheço, em alguém que é mudo ou alguém que é imprevisível, mas é esperar e confiar em alguém que me leva ao descanso na minha espera. É alguém que se mostra, é alguém que fez questão de não só falar, mas se deixar ver e veio até nós na pessoa de Jesus. E é alguém que desde o primeiro dia da existência do planeta Terra, diz a Escritura, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Às vezes você acha que ninguém se importa. Às vezes você sofre a dor do desamparo. Às vezes você pode estar achando que as suas lágrimas caem no chão, sem nenhuma percepção de ninguém. O mesmo Davi que falou essas coisas, ele disse que todas as nossas lágrimas são colhidas, são guardadas uma a uma por Deus. Que bonito é isso. Deus guarda lágrimas, recolhe lágrimas, elas não caem no chão. Lágrimas são expressões da alma. Lágrimas são orações sem palavras. E Deus faz questão de colhê-las, de guardá-las, para enxugar o pranto, para mostrar que Ele tem um livro escrito sobre a nossa história. E, portanto, nada vai pegar-nos desprevenido, nada vai de desprevenido, nada de imprevisto vai acontecer com a gente. Porque Ele tem um livro escrito sobre nós. Essa história bonita de amor eterno entre Ele e nós, e é o mesmo Deus que fará com que o choro da noite se transforme em alegria amanhã.
Minha palavra para você é essa: confie, descanse, comemore. Deus é quem tem a caneta na mão. E a sua vida e sobre a tua vida, é Ele que registra o que será dela, hoje, amanhã e para sempre. Confie nesse que está escrevendo a sua história. A caneta está na mão de Deus. Essa é a certeza que nós temos que ter. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela memória de que Tu tens um livro escrito sobre nossa vida. Que bom é saber disso. Saber que os nossos dias todos estão registrados. Nós não sabemos o que será, mas o Senhor já sabe e já proveu tudo a nosso respeito. Ajuda-nos mais uma vez a recordarmos que esperar em Ti é aguardar um Deus ativo, um Deus que trabalha para quem espera nele. E finalmente nos ajuda a entender que a história da nossa vida está toda ela, do começo ao fim, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, muito obrigado por estarem aqui nesse tempo. À noite nós vamos estar aqui mais uma vez, às 20 horas, com um novo tema. E eu convido você para estar com a gente também às 20 horas. Bom almoço para vocês, fiquem com Deus e até mais tarde. Grande abraço.